Por mais de 600 anos, a Inquisição impôs a ortodoxia católica ao mundo todo. Durante séculos, os registros mantiveram-se guardados, tornando-se objeto de mitos e lendas. Em 1998, o Vaticano abriu os arquivos do Santo Ofício da Inquisição parcialmente. Os Arquivos Sagrados da Inquisição. Episódio 3, A Guerra contra Ideias. Veneza, 1522. Ponto de encontro das principais rotas de comércio da Europa, a cidade de Veneza proporcionava uma ampla troca de mercadorias e ideias. Era também uma sociedade diversificada. A tolerância dos venezianos e sua propensão para o comércio estimulavam a chegada de pessoas de todas as religiões e nacionalidades. Veneza era uma república em meio aos vários estados independentes que desafiavam a autoridade da Igreja de Roma. Também era a capital das publicações na Europa. Milhões de livros eram impressos e vendidos na cidade. As ideias pouco ortodoxas divulgadas pelo novo meio impresso trariam a ira da Inquisição Romana a Veneza. Os arquivos secretos da Inquisição revelam como podiam ser graves as consequências do pensamento independente para homens como o frei franciscano Baldo Lupetino. As crenças do padre Lupetino estavam se afastando da Igreja Católica de Roma. Dos transcritos do padre Baldo Lupetino. Eu creio na verdade das Escrituras Sagradas, mas não acredito na autoridade do Papa ou de seus conselhos, que são meros seres humanos. O Papa é apenas o bispo de sua própria igreja, não de todas as igrejas. O padre Lupetino abraçou os ensinamentos do monge alemão dissidente Martinho Lutero. Lutero estava prestes a lançar a reforma protestante. Desafiava a autoridade do Papa de Roma e estava extremamente insatisfeito com a obsessão do papado por riqueza material e lucros. The 16th century is the period in which the exploration of the wider world begins, and the Protestant Reformation divided Western Christianity. Roma, 1522. A sede do poder da Igreja Católica Romana. Para o Papa Leão X e sua corte, obcecados pelos prazeres mundanos, a vida seguia como sempre. Nenhuma extravagância era grande demais. O projeto mais ambicioso de Leão era a reforma da Catedral de São Pedro e de seu imenso domo, um monumento em homenagem a seu papado e à glória de Roma. O projeto levaria a igreja à bancarrota. Mais preocupado com a reconstrução da Basílica, o Papa deu pouca atenção à ameaça imposta por Lutero, simplesmente excomungando o monge alemão. Essa reação frágil à heresia de Lutero não caiu bem para o mais severo entre os servos do Papa, o bispo Giovanni Pietro Carafa. Carafa não se conformava com a podridão moral e espiritual que consumia o coração do papado. Ele acreditava no poder da igreja e no dever sagrado de controlar seu rebanho com punhos de aço. Durante 6 anos como embaixador do Papa na Espanha, Carafa tinha visto em primeira mão como se devia lidar com pessoas como Lutero que desgarravam do rebanho.
O bispo Carafa ficara impressionado com a capacidade da Inquisição espanhola para corrigir os erros de seu povo. Por mais de 40 anos, ela mantinha o controle da situação. A heresia é a praga da alma e deve ser esmagada impiedosamente. Se incendiamos casas e roupas infectadas, do mesmo modo, devemos extirpar a heresia e purificar a alma, que é muito mais valiosa que o corpo. Giovanni Pietro Carafa is a very good example of the kind of man who would eventually save the Roman Catholic Church. Staunch Catholic, firm believer, a man disgusted by the corruption at the court of successive popes. He was an example of someone who really wanted to reform the Catholic Church on the one hand and restore it on the other. Carafa estava preocupado com a fraqueza do papado de Leão X e pelo fato de o Papa ter distrações demais para implementar uma inquisição à moda espanhola. Uma ordem especial de homens se reuniu para discutir o estado da igreja. Foi organizada uma nova ordem de monges, os teatinos. Eles tinham uma missão: atacar os inimigos que ameaçavam o poder de Roma. Os membros realizaram um juramento solene: enfrentar Martinho Lutero e todos os outros que se opusessem às rígidas doutrinas da Igreja Católica. Também fizeram um voto de pobreza absoluta e confiavam apenas na graça de Deus para satisfazer suas necessidades. Nada os deteria na luta contra o mal, tanto fora quanto dentro da igreja. Para o bispo Carafa, líder do grupo, sua sina era clara. Ele fora escolhido por Deus para exterminar todos os hereges. Mas para a igreja de Carafa, o pior ainda estava por vir. For men like Carafa, the zealots, as they're called, this was a personal mission to revive the Roman Catholic Church. They were people who felt very definitely that Europe had taken a wrong turn, that the barbarians were at the gates. 6 de maio de 1527, os hereges atravessaram os portões da cidade. Exércitos germânicos do norte atacaram Roma. A ameaça então passou a ser mais do que espiritual. Os territórios do Papa haviam sido invadidos. Após 7 dias de mortes e pilhagens, a capital do cristianismo estava destruída e 12.000 romanos estavam mortos. Depois de controlar a Europa por mais de um milênio, a Igreja Católica Romana, a mais poderosa religião na Terra, estava à beira do colapso. Veneza, 1529. A entrada de literatura protestante pelo porto da cidade ameaçava infectar toda a Península Itálica. Um cardeal escreveu para o Papa: Hoje, a cidade de Veneza, que costumava ser verdadeiramente cristã, está envenenada pela praga luterana. Ela contaminou as mentes daqueles que governam, dos que escrevem, de praticamente todos os tipos de pessoas. A heresia protestante estava se espalhando até entre as fileiras do clero católico. O padre Lupetino era um cliente costumeiro dos livreiros venezianos. Procurava sempre pela literatura proibida que alimentava sua busca espiritual. Chegou até a escrever um texto próprio sobre os 16 artigos de fé. O bispo Carafa foi enviado a Veneza para investigar os relatos sobre a crescente heresia.
Carafa ficou desconcertado com o que descobriu. Tratava-se exatamente da heresia que ele buscava destruir. O Frei Lupetino se tornaria o alvo de sua vingança e um exemplo do destino dos hereges na República de Veneza. The essence of the conflict between Venice and Rome really is a matter of Venetian autonomy. Venice is a republic. It jealously guards its control over episcopal nominations within its land empire. These are usually in the hands of the families of the ruling Venetian patriciate, and it simply doesn't want to be done. On the other hand, of course, Rome is alarmed by the spread of heresy within Venice's land empire, and it wants quick action against the heretics. Universidade de Pádua, 33 quilômetros a oeste de Veneza. Era famosa pela excelência acadêmica e pela liberdade intelectual. Mas para a igreja, a universidade era um celeiro de heresias que devia ser investigado e expurgado. Os avanços na ciência e particularmente o ensino da anatomia contradiziam as mais fundamentais crenças católicas. Na Universidade de Pádua, os alunos aprendiam sobre o corpo humano de modo científico e sistemático através da dissecação de cadáveres. O que os estudiosos abraçavam como o nascimento da medicina moderna, a Igreja condenava como obra do demônio. Um dos mais encantados com as possibilidades da nova ciência era um estudante de medicina chamado Girolamo Donzelino. Donzelino ficava simplesmente fascinado com o conhecimento que era revelado em aulas clandestinas de medicina na universidade. Sua crescente sede por conhecimento proibido o colocaria em rota de colisão com a Igreja Católica Romana. No mar Adriático, em uma pequena ilha pertencente à República Veneziana, a heresia protestante firmou raízes. Em apenas alguns anos, o padre Baldo Lupetino construiu uma pequena, porém devota comunidade na Catedral de Queros. Seu estilo de pregação direta e inspirada conquistou a maioria dos locais. Ele dizia a seus seguidores que podiam falar diretamente com Deus e não precisavam do clero como intermediário. Seus ensinamentos eram perigosamente similares aos de Martinho Lutero, o grande inimigo da igreja. Confessar a um padre, meus irmãos e irmãs, é bom e útil. Mas somente Deus pode perdoar nossos pecados e nos afastar de qualquer tipo de maldade. Sem uma sincera confissão a Deus, nenhum outro tipo de confissão é válida, mesmo que seja para o Papa. Os sermões de Lupetino traíam importantes dogmas católicos. Para piorar as coisas, não eram proferidos em latim, a língua da igreja, mas no vernáculo local. Para a igreja, tratava-se de um ato de pura blasfêmia. Nem todos os locais foram conquistados pela pregação de Lupetino. Um membro de sua congregação, Jacopo Curtzula, denunciou-o às autoridades de Roma. Do testemunho de Jacopo. O Frei Baldo pregava na catedral durante a última quaresma com tamanho escândalo que me senti compelido a revelar aos juízes sua heresia. Ele virou a cidade inteira de cabeça para baixo e muito pouco seria necessário para transformar toda a população em hereges.
Aos 60 anos de idade, Carafa foi promovido a cardeal. Após o Papa, Carafa detinha a posição de mais prestígio na Igreja Católica e a Igreja precisava desesperadamente de sua ajuda. Em menos de 20 anos, a reforma protestante convertera grande parte da Europa. Carafa convenceu o Papa Paulo III de que era necessário exterminar a heresia protestante. Ele ofereceu ao novo pontífice uma solução, uma inquisição, não para eliminar hereges da França ou da Espanha, mas de Roma e de toda a Península Itálica. And this is an extraordinarily important development. For the first time, you find institutionalized Inquisition. For the first time in the 16th century, the Holy See created a body for this purpose as one of the secretariats assisting the Pope. Carafa assumiu a frente da Inquisição. Antes mesmo de os fundos serem liberados do Tesouro Papal, ele já comandava um grande palácio diante da Santa Sé, gastando recursos próprios. Ele supervisionou pessoalmente a instalação de câmaras de interrogatório e celas de prisão. Já amparado pelo poder da Inquisição, Carafa parecia irrefreável em sua jornada pela proteção dos interesses e da moral da Igreja. Mesmo que meu pai fosse um herege, eu também recolheria a madeira para queimá-lo. O poder da Inquisição logo se estenderia de Roma para os mais distantes confins da Península Itálica. Na República Veneziana, a primeira vítima de Carafa foi o padre Baldo Lupetino. Crecimos entre todos, sobre todo con vuestra ayuda. En ella cabe usted, el real centro. Este Baldo Lupetino fue arrestado. Ele foi levado para enfrentar o Tribunal da Inquisição Veneziana. 27 de outubro de 1542. O inquisidor exigiu que Lupetino dissesse se reconhecia o Papa como líder da Igreja de Roma. Como capo della Chiesa Apostolico-Cattolica di Roma, Aunque conozco las sagradas escrituras, Dos transcritos de Baldo Lupetino. conozco al Papa ni a su autoridad ni a sus concilios. Eu creio na verdade das Escrituras Sagradas, mas não acredito na autoridade do Papa ou de seus conselhos, porque são apenas seres humanos. O enviado papal exigiu uma execução pública que serviria como aviso para outros clérigos. O Frei Baldo Lupetino devia ser amarrado entre as colunas da Praça de São Marcos e decapitado. Seu corpo deveria então ser queimado na mesma hora e suas cinzas jogadas ao mar pela honra e glória de Cristo. Mas os venezianos hesitaram em executar o monge luterano. Dariam a impressão errada para os parceiros comerciais da República. Seria simplesmente ruim para os negócios. The Venetian Inquisition, when it was formed, was never, of course, fully under the control of Rome. Rome appointed the Venetian Inquisitor, usually from people suggested from the Republic, but the Venetian Inquisition really remained firmly under the control of Venice's own patriciate. Como alternativa à execução, o tribunal condenou Lupetino ao aprisionamento por tempo indeterminado. Ele foi enviado a uma cela remota, isolada, longe da cidade. A Inquisição mal havia começado. Veneza, 1546. O braço longo da Inquisição Romana criou um clima de medo na cidade portuária ao norte. Aqueles que se opunham às doutrinas da Igreja eram caçados e silenciados.
Em Veneza, o centro da edição e venda de livros na Europa, as medidas levaram o comércio de literatura proibida para o subterrâneo. Mas livros ilegais ainda chegavam a Veneza, vindos do norte da Europa. Uma das principais engrenagens no esquema de contrabando de livros era o recém-formado da Universidade de Pádua, Girolamo Donzelino. Nossa era é tão curiosa sobre as questões religiosas que não nos satisfazemos com as crenças de nossos pais. Isso é especialmente verdade entre aqueles que recebem boa educação e se interessam por livros, porque estamos sempre buscando novos ensinamentos. It was much easier for the church to keep control of theology when books were extraordinarily costly, and the only people who could afford to have many of them were the churches and monasteries. As soon as the printing press made the pocketbook available to anybody with a couple of coins, it was much, much more difficult to keep the lid on. This new media had emerged, spewing out tens of thousands of books of all kinds, including vernacular translations of scripture and stories of the saints and law books and other kinds of treatises and theological works and so on, without any kind of limitation. Vincenzo Valgrisi e seus filhos estavam entre os respeitáveis editores e vendedores de livros em Veneza. 450 anos mais tarde, as edições Valgrisi chegariam a valer milhares de dólares. Ele adquiria livros heréticos regularmente do médico Donzelino e os distribuía a uma lista crescente de clientes por toda a Península Itálica. Para Donzelino e Valgrisi, os riscos eram enormes. Bastaria um livro para colocá-los nas mãos da Inquisição. Um preço alto a pagar pela difusão do conhecimento. Mas um preço muito bem conhecido pelo padre Baldo Lupetino. Ele já havia passado 4 anos apodrecendo em sua cela escura. Os príncipes da Alemanha, já seguidores de Martinho Lutero, escreveram para o Papa, protestando contra o tratamento degradante e desumano dispensado a Lupetino. Carafa respondeu indignado. A punição de Lupetino estava longe de ser suficiente. Ele estava decidido a fazer do Frei herege um exemplo, e logo nada poderia detê-lo. – 23 de maio de 1555. Após a morte de Paulo III, o cardeal Giovanni Pietro Carafa tornou-se o Papa Paulo IV. O arquiteto da Inquisição Romana passou a ter todo o poder e não perdeu tempo em utilizá-lo. Hereges protestantes foram perseguidos e executados. Blasfêmia, condutas sexuais condenadas, falhas na observação de jejuns, nada escapava ao olhar atento da Inquisição. O Papa voltou sua atenção para a Universidade de Pádua. Paulo IV pressionou a cidade para que expurgasse os hereges de sua universidade. The Roman Inquisition focuses on books, on science, on anything which would shake the church's traditional view of man as the center of the universe and as the Catholic Church in Rome, with the Pope as its emperor. Muitos professores já haviam fugido da ameaça de investigação. A Inquisição suspeitava que os alunos haviam sido contaminados por seus ensinamentos protestantes. Um desses alunos era o estudante de direito Pomponio Algerio. O rapaz de 24 anos foi intimado a se apresentar diante do Tribunal de Inquisição local.
O tribunal ouviu que Pompônio havia de fato se convertido à causa luterana. All cases in the Inquisition were documented in meticulous detail. These were essentially legal proceedings and had to follow a certain kind of form, and the Church and the Inquisitors were very conscious that it was crucial to follow that form. Ele usava sua capa acadêmica para lembrar ao tribunal que, como aluno, tinha o direito de expressar livremente suas ideias. Dos transcritos de Pompônio Algério. Digo que a igreja se desvia da verdade na medida em que diz que o homem pode fazer algo de bom sozinho, pois nada de louvável pode ser alcançado por nossa natureza corrupta e infectada, exceto quando o Senhor nos dá sua graça. Diante do Tribunal de Inquisição, Pompônio se recusou a abjurar. A Igreja Católica é uma igreja específica e nenhum cristão deveria se restringir a qualquer igreja específica, já que esta Igreja Romana se desvia da verdade em muitos aspectos. Guardia. Ele foi condenado à prisão e deveria reconsiderar suas crenças. The Inquisition sought to define the actual nature of the crime, to bring forth evidence, to have procedures for interviewing witnesses and the accused, and so on. So, in a certain sense, you could say the Inquisition provided a model for proper legal procedures. Mas na prisão, as crenças de Pompônio, suas convicções luteranas apenas se fortaleceram. Ele escrevia secretamente para seus colegas estudantes. A meus queridos irmãos, servos de Cristo, devo-lhes dizer que encontrei conforto em uma caverna escura. Serenidade e esperança em lugar de amargura e morte. Porque ele, que estava longe, agora está comigo e me oferece sua mão. Estou na companhia daqueles que foram crucificados, apedrejados, perseguidos, cegados, decapitados ou mandado às chamas. Está escrito: se somos acusados em nome de Cristo, seremos abençoados. Que a honra e a virtude de Deus repousem em vossas almas. Até logo, colegas servos de Deus. Sejam fortes e rezem por mim. A Inquisição Romana estava prestes a transformar o estudante idealista em um mártir e uma lenda. Em meio a tudo isso, Paulo IV abriu uma segunda linha de frente contra um histórico bode expiatório da Igreja, os judeus. É absurdo que os judeus, que foram condenados à eterna escravidão por sua própria culpa, possam demonstrar tamanha ousadia, não apenas residindo entre os cristãos, mas até mesmo aproximando-se de suas igrejas e sem se vestir de modo a se distinguirem dos outros. According to Christian theology, traditionally, the Jews were cast out, were seen as the people who would wander the face of the earth forever without a land of their own, and their own miserable existence would testify to the fact that they were following a failed theology, were not in fact recognizing the true God, the true theology of the Christian faith. 23 pontífices antes de Paulo IV garantiram proteção aos judeus e mantiveram sua especial posição na teologia católica. Com o regime de Paulo IV, essa proteção desapareceria.
12 de julho de 1555. Passados apenas 2 meses do início de seu papado, Paulo IV emitiu uma extraordinária bula que destruiu séculos de tolerância em relação aos judeus da Itália. 60 anos antes, perto de 9.000 judeus que fugiam da Inquisição da Espanha e de Portugal haviam sido bem recebidos nos estados papais pelo próprio Papa. My family escaped from Spain in 1492. They came in Rome, invited by the Pope Alexander VI Borgia, the Pope at that time. A igreja encorajou os judeus a abrirem negócios. Suas habilidades eram vistas como um impulso extra para as economias locais. Mas então, com a bula de Paulo IV, os judeus acabaram condenados a viver em guetos murados, sendo identificados por chapéus e insígnias que os distinguiam. Todas as noites ao pôr do sol, tinham de se retirar aos guetos e lá permanecer trancafiados até o dia seguinte. And inside in the ghetto, the Pope closed 3,900 people. The Jews, they were allowed to go outside, but with special permission. My family remained close in ghetto area for 300 years. 300 years of difficult periods. A Inquisição publicou um edito ordenando o recolhimento e a incineração de todas as cópias do Talmud, um livro de interpretações da Bíblia hebraica. Milhares de manuscritos, raros e antigos, foram reduzidos a cinzas. Em 1557, os judeus foram proibidos de ter qualquer livro hebraico, exceto sua Bíblia, conhecida dos cristãos como Velho Testamento. O edito determinava: assim que esses livros forem recolhidos, à medida que mais judeus estiverem desprovidos da doutrina dos rabinos, mais deles estarão preparados e dispostos a receber a fé e a sabedoria da palavra de Deus. The Talmud is seen by the church as a dangerous document because the interpretation that it gives to many of the stories and the prophecies in the Hebrew Bible run contrary to later Christian interpretation of those prophecies, particularly with regard to the divinity of Jesus, his miraculous birth, the salvation of the soul, a variety of those kinds of things. A partir desse ponto, a Inquisição se transformou na instituição mais poderosa da Igreja. Nós temos a opinião de que nenhum tribunal é mais honrado ou trabalha com maior zelo e esmero pela obra de Deus que a Inquisição. Portanto, resolvemos levar a ele tudo o que estiver ligado aos artigos de fé ou que puder ser considerado em relação a eles. The Inquisition comes about as part of the Counter-Reformation, and the major part of this is to introduce greater central control from Rome over all of Christendom. Em setembro de 1556, em sua jornada para restaurar a unidade do cristianismo, o Papa Paulo IV se ocupou de algumas questões que não haviam sido concluídas. Após ter passado os últimos 14 anos de vida em solitário confinamento por ter pregado a heresia luterana, o padre Baldo Lupetino foi tirado de sua cela. O Papa Paulo IV pediu sua execução pública, mas os líderes venezianos, temendo que esse desfecho fosse ameaçar o comércio com o norte da Europa, pediram que a execução do Frei se desse em segredo. Assim seria mais fácil negá-la depois. O condenado foi levado em uma gôndola acompanhado apenas do barqueiro e de um padre. Na lagoa veneziana, o prisioneiro, acorrentado e preso a uma pedra pesada, foi forçado a caminhar sobre uma tábua estendida entre duas gôndolas. Então, após um sinal,
Os barqueiros remaram em direções opostas e retornaram a Veneza sem olhar para trás. O longo calvário do padre Baldo Lupetino chegava ao fim. Em seguida, na lista do Papa, estava o estudante de Pádua, Pompônio Algério, que passara os últimos anos de sua vida atrás das grades. Como os governantes venezianos não consentiam com a execução, o Papa Paulo IV forçou a extradição para Roma, onde Pompônio seria entregue às autoridades seculares. A Igreja, sozinha, nunca executava ninguém. When the Inquisition flourished as an institution, it was in societies almost all of which depended absolutely on a kind of religious uniformity as well as uniformity in other matters. So the state saw itself as having an interest in enforcing orthodoxy. This to us is now practically unthinkable, and for most of us, undesirable. 21 de agosto de 1555. Um monge da Irmandade de São João, o Decapitado, visitou o jovem estudante, pedindo-lhe que se arrependesse. Se ele renunciasse às suas crenças heréticas, morreria estrangulado antes de ser queimado, sendo poupado das dores excruciantes. O padre Francesco Poggini relembrou-se do encontro. Pompônio, apesar de ter sido exortado a se arrepender, tornou-se cada vez mais pérfido em sua obstinação. Ele não queria confessar seus pecados, nem ouvir a missa sagrada. – 22 de agosto de 1556. Pompônio foi levado à Piazza Navona. A Inquisição divisou um novo método de execução. O jovem seria cozido vivo em um caldeirão com óleo, piche e água rasa. Foi isto que sempre busquei por meu Senhor, que ele viva para sempre. Receba-me, Senhor, seu servo e mártir. Ele sobreviveu por 15 minutos até que a morte finalmente o levasse. O embaixador veneziano fez um relatório do evento. Neste dia, o aluno Pompônio caminhou solenemente para a morte na Praça Navona. Ele exibiu tamanha firmeza diante da morte que todos ficaram espantados. The notion of freedom of conscience is highly refined at our time in history. It wasn't as clear in the past. You see, in the past, because so much was at stake for the person, that is, attaining salvation or not, it was felt that one had to enforce orthodoxy, even if people were resisting it, as we would say, for their own good. 18 de agosto de 1559. Oficiais e dignitários da Igreja se reuniram nas câmaras papais para prestar as últimas homenagens ao Papa de 83 anos.
Um cardeal testemunhou seus últimos momentos na Terra. À meia-noite, ele convocou todos os cardeais à sua presença e entregou a seus cuidados a Inquisição em nome de Jesus Cristo. O coração do Papa mal havia parado de bater quando o povo de Roma saiu às ruas para comemorar seu falecimento. O diabo que trouxera a violência e a tortura da Inquisição à Itália não existia mais. Multidões de romanos atacaram o Palácio da Inquisição, libertando dezenas de prisioneiros de suas celas. A multidão invadiu os depósitos da Inquisição e destruiu muitos de seus arquivos secretos. A imagem esculpida do Papa Paulo IV, pai da letal Inquisição romana, foi jogada no fundo do rio Tibre, onde permaneceria sem ser perturbada pelos 300 anos seguintes. Mas o legado do Papa estava bastante vivo. Meses antes de sua morte, Paulo IV elaborou uma lista específica de livros banidos pela Igreja. O Index Librorum Prohibitorum buscava dar um fim à leitura de livros que poderiam corromper os fiéis. Apenas textos católicos e livros seculares aprovados poderiam ser comprados, lidos e vendidos. Nenhum novo livro poderia ser publicado na Itália sem a aprovação da Igreja. The Index of Prohibited Books, of course, was a major instrument of thought control and of restricting the flow of information and ideas, particularly, of course, cracking down on this new instrument, the printing press. And there really hadn't been any kind of systematic censorship in place anywhere in Europe. But you see, in a way, it's preferable to make a judgment about a book rather than to make a judgment about a person. So that is to say, you see, the Inquisition tended to concentrate on whether a person was a heretic. The Index concentrated on the content of their book. Em Veneza, o coração da impressão e publicação de livros na Europa, o Santo Ofício foi extremamente bem-sucedido na tentativa de impor o Index. Após a criação da lista, a Inquisição aumentou seus esforços, realizando visitas esporádicas a livrarias de Veneza. A dica de um informante levou o Santo Ofício à casa de publicações Valgrisi e Filhos. Os arquivos da Inquisição veneziana contêm esta denúncia. Eu estava na livraria quando Dom Zelino e Giorgio Valgrisi discutiam sobre livros proibidos. Giorgio pôs o dedo sobre os lábios, fazendo sinal para que ficassem quietos. Mas Dom Zelino deixou claro que ninguém o faria mudar, nem mesmo o Santo Ofício. Mais de 1.100 volumes proibidos foram encontrados. Provas suficientes para a prisão perpétua dos dois homens. A prigione. Entre os volumes confiscados estavam edições da Bíblia traduzidas do latim, aprovado pela Igreja para o alemão e o italiano. La corte dell'Inquisizione sta cominciando. No julgamento, os vizinhos de Valgrisi e o padre da paróquia afirmaram que ele era um bom católico. Ironicamente, Valgrisi usou como defesa o fato de ter sido o primeiro em Veneza a publicar o Index Librorum Prohibitorum. Em resposta, o tribunal decidiu apenas multá-lo e ordenar-lhe sua penitência. O fechamento compulsório e o confisco dos livros de sua livraria por 6 meses acabaram sendo demais para Valgrisi. Ele preferiu se aposentar e deixar o negócio para os filhos. Alzati.
Alguns meses mais tarde, pela quinta vez em sua carreira de contrabandista, Donzelino foi levado a julgamento. Girolamo Donzelino já havia feito sua última entrega. No passado, ele havia sido libertado após abjurar. Mas, desta vez, o Tribunal de Inquisição considerou Donzelino culpado de atividades heréticas. Ele foi entregue às autoridades seculares e nunca mais seria visto. Killing people doesn't seem to us taking over ideas. Seems to us not to be a very good idea after 2,000 years of history, I mean, of the history of the West as we know it, that is. And generally, so we disapprove deeply of this kind of purgation, but it seems to me it is possible to understand it within the context of its times, and also to understand it within the context, sort of sociology of religion context, understanding how communities react to threats which they regard to be dire or fatal. People have defended the Inquisition on the grounds that it must be judged in its proper historic context, so that if, for example, people were being burned at the stake in 1500, this can't be viewed from today's perspective, but has to be viewed in a society where this was not that uncommon. Yet we have to realize that not only were they being burned at the stake, but they were being burned because of their opinion. The crime for which the church was putting them to death in this horrible fashion was that they disagreed with the official interpretation of church doctrine. And this is, in a way, the many, many tragedies of the Inquisition. A contínua pressão fechou a maioria das prensas de Veneza. A entrada de livros ilegais na Península Itálica praticamente não aconteceu mais. Todos os livros escritos por protestantes foram colocados na lista, assim como a Bíblia em línguas comuns. Em 1606, toda a cidade de Veneza foi excomungada. O índex de livros proibidos só seria abolido em 1966.